Bom dia, na paz do Senhor Jesus a todos, nossos irmãos, nossos amigos que estão inscritos no nosso canal, todos aqueles que serão alcançados por este vídeo. Esta manhã eu estive meditando um pouco na palavra de Deus, precisamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que nos traz uma riquíssima revelação de Deus, acontecimentos que ocorreu na vida de Paulo, que nos faz entender o que de fato é uma vida em submissão à soberania de Deus e o seu direcionamento para a execução da sua obra, do seu reino na terra. É um capítulo que nos fala que Paulo intentou uma viagem para a Ásia, mas que o Espírito de Jesus não permitiu, não deixou que Paulo executasse aquele projeto, aquele plano. E Paulo esperou por um direcionamento pela vontade de Deus, e a Bíblia nos diz que esta lhe veio de noite, através de uma visão, na qual aparece um varão da Macedônia, e roga-lhe que atravesse a Macedônia e ajude-os. Paulo entende que aquela era a vontade de Deus e partem para a Macedônia. E a primeira cidade que eles se deparam é Filipos. Quando eles chegam em Filipos, eles procuram um local para orar. O local que eles encontram é na beira do rio. Todos os dias eles se deslocam do núcleo da cidade e vão até a beira do rio para o local de oração. Isso acontece por vários dias. Mas eu não quero focar aqui em todo esse contexto. Até porque é muito bom analisar todo o contexto para se ter uma visão exata, né, do que de fato o autor está querendo dizer. Mas eu quero focar apenas esses versículos que se encontram no capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. Apenas esses 3 versículos, para rapidamente meditarmos. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, será de muita valia. Que diz: E aconteceu que indo eles à oração, já aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu.
Meus queridos, vemos aqui nitidamente duas forças opostas que a Bíblia caracteriza como sendo impossível que haja comunhão entre essas duas forças. É a força do bem ou da luz e a força das trevas. Por muitas vezes na Bíblia vemos a Bíblia transparecendo-nos de uma forma muito clara que é impossível que haja comunhão entre essas duas forças. Porém, a Bíblia nos diz que Paulo, movido pelaquela chama do amor intenso pelas almas, por levar o Evangelho, por levar o ID de Jesus, Paulo chega a Filipos. Como eu disse para os irmãos, não quero abranger todo o capítulo, mas apenas partindo deste pressuposto já de Paulo em Filipos. Paulo chega em Filipos e, como é impossível exercer a obra do Senhor sem oração, Paulo primordialmente, ou a princípio, procura logo um lugar para orar. Porque é na oração que encontramos a nossa força. É na oração que as motivações da nossa alma se estimulam. É na oração que adquirimos o direcionamento de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que em uma dessas viagens de Paulo ao caminho da oração, lhe saiu uma jovem esta que tinha um espírito de adivinhação. Ora, Paulo pregava o Evangelho e o caminho da salvação. O Evangelho é boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho, Paulo caracterizou aos romanos como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus que quebra as forças opressoras que prendem o homem na escravidão do pecado. Em contrapartida, nós vemos uma jovem que tinha um espírito imundo, espírito de adivinhação. E a Bíblia nos diz que aquela jovem, ao ver os apóstolos, ela exclamou sem ninguém lhe perguntar. E já lhe disse: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ora, parecia algo muito importante, partindo de uma visão daqueles que recorriam até a jovem. Porque eles poderiam traçar um paralelo e encontrar harmonia, dizendo: ora, esses homens anunciam o caminho da salvação, eles pregam Jesus, eles dizem que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus perdoa o pecado. Mas esta jovem também, ela conhece eles. Isso equivale a dizer, a visão daqueles que não conheciam, que tanto esses homens como este espírito que está nesta jovem tem uma comunhão, tem uma ligação com o outro. Então não existe diferença. Esse era o intento do maligno, fazer com que aqueles que recorriam àquela jovem também pudessem entender que existia harmonia entre aquele espírito e o evangelho que Paulo pregava. Porém, a Bíblia diz que, em contrapartida a esta visão daqueles que não conheciam, Paulo se perturbou. Só que Paulo era muito cauteloso.
E eu quero aqui dizer que cautela é o que tem nos faltado. Porque a cautela nos faz esfriar em algum momento para pensarmos qual de fato a verdadeira decisão, qual a atitude que nós devemos tomar. E a Bíblia nos diz que um certo dia Paulo se vira para aquela jovem e Paulo diz: espírito maligno, em nome de Jesus eu te mando que saia. E a Bíblia nos diz que o espírito saiu da jovem e a única coisa que sobrou foi frustração, tanto para aqueles que recorriam até ela para buscar as suas adivinhações, tanto para os seus donos que adquiriam alto lucro com as adivinhações da jovem. E todos se enfureceram, pegaram os apóstolos, lançaram na prisão. E a história depois, se você quiser ler, você vai conhecer. Mas eu quero já encerrar apenas frisando este ponto. Que se Paulo não tivesse discernimento de Deus para identificar aquela mescla que o demônio estava tentando mesclar as suas ações com as ações do Evangelho para transmitir à mente de todos que eles tinham comunhão, Paulo teria perdido a guerra. Jamais Paulo teria ganhado os presidiários. Jamais Paulo teria ganhado o carcereiro. Jamais Filipos seria o palco onde se levantou a primeira igreja da Europa e foi uma grande mantenedora no ministério de Paulo. Mas com tudo isso, mesmo em detrimento do conforto, mesmo em detrimento da liberdade, mesmo em detrimento daquilo que o homem possa desejar que seja o melhor para a sua vida, Paulo preferiu buscar discernimento de Deus e identificar. Porque, irmãos, estamos vivendo em dias. Eu lhes falo isso com muito pesar. Estamos vivendo em dias em que vemos literalmente a mescla. Demônios cantando como se fossem adoradores de Deus. Demônios pregando, rodando no meio da igreja como se fosse manifestação do Espírito. E o povo como alheio a isso tudo porque não buscam de Deus discernimento, estão sendo enganados. Mas a igreja do fim a igreja que ainda tem sensibilidade no espírito, de sentir e ouvir a verdadeira presença que não se confunde, tem discernimento de Deus para identificar. E Deus está levantando ainda os profetas para desmistificar essas ações do maligno de dentro das igrejas.
e trazer de volta os verdadeiros milagres, e trazer de volta a libertação das almas. E que mesmo em detrimento do conforto, que é o que muitos estão buscando hoje, olham para as almas e não mais com um olhar de amor, mas com um olhar de avareza. Olha para as pessoas não mais com um olhar de ternura, mas como um objeto que vai dar lucro. Mas o sangue de Jesus Cristo ainda tem poder. O sangue de Jesus Cristo ainda tem poder. Homens que só se dizem fazer a obra, mas só em cima de púlpitos, só com o microfone na mão. Que evangelho é esse que não vai atrás das almas? Mas eu sei qual é esse evangelho. É o evangelho mesclado com as influências malignas que não tem autoridade. Porque onde o evangelho chega não tem harmonia com as trevas. Mas Deus está levantando uma geração que vai pregar o evangelho. Já estão pregando. Tem um remanescente um pouco, mas tem. Deus continuará levantando. E a verdade do Senhor vai continuar vindo à tona, porque a única que liberta é a verdade. E não existe verdade à parte da palavra. Mas essas têm que ser pregadas com pureza, sinceridade, diante da noiva, e não somente diante da noiva, mas diante de todos. O verdadeiro Espírito do Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aonde se diz ter o Espírito Santo que não se fala de pecado, não se fala de justiça e não se fala de juízo, pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Então você, meu irmão, que porventura será alcançado por esse vídeo, que você está sendo iludido, está em um lugar onde não se prega mais contra o pecado, onde não se diz mais que Deus é justo e que cobra justiça, onde não traz mais a consciência na mente do homem do juízo de Deus que cairá sobre os pecados da humanidade, cai fora daí. Cai fora daí. Porque igreja não é placa de denominação. Igreja é noiva do Cordeiro, que tem compromisso com a sua palavra, com o seu evangelho, e não é condizente com o erro de ninguém. Amém? Não estou zangado não, viu? Esta indignação é pelo fato desta manipulação que estamos vivendo, meus irmãos. Pessoas que se dizem conhecedores do evangelho, pregadores do evangelho, que jamais tiveram encontro com Cristo. A minha oração é que Deus abençoe, que Deus desperte, que Deus traz discernimento, visão e comprometimento para o coração do teu povo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus há de levantar uma geração nesse tempo do fim, que não se limitará entre quatro paredes, mas que irá atrás das almas, não visando o material, mas visando aquilo que é terra. Que Deus abençoe todos e nos guarde no seu amor.